Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Damasceno. Neste vídeo vamos resolver a questão número 149 do Enem 2019, Matemática, prova amarela, que trata do assunto grandezas inversamente proporcional. Você sabe o que significa grandeza inversamente proporcional? Antes de responder essa pergunta, peço que se inscrevam aqui no canal Resoluções Ouro e também já deixem o seu like. Bom, vamos começar o assunto. Questão 149, Enem 2019, prova amarela, que diz assim: um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura. Então temos aí o diâmetro do disco dentado, representando aí uma dessas catracas, tá? Lembrando que o diâmetro, da coroa que fica na parte do pedal, normalmente é bem maior, do que das catracas que ficam na traseira. Isso faz com que, à medida que você pedala, quanto menor, o diâmetro da catraca, logicamente ele vai ter um alcance maior. Então aí está a questão de ser inversamente proporcional. A gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre isso na solução. Continuando, o ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. Então, o objetivo para a segunda catraca é que ela tenha um aproveitamento de 50% maior do que a catraca com 7 centímetros, ok? Então, a gente vai detalhar isso a seguir. Então, continuando, o valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca, em centímetro, é com uma casa decimal, e aí temos as alternativas. Então, vamos lá. Como falamos, temos aí o diâmetro da catraca, representado, e ele quer a segunda catraca que tenha um rendimento de 50% maior do que o da primeira catraca, que possui 7 centímetros de diâmetro. Então, o objetivo é encontrar o diâmetro dessa segunda catraca, sabendo dessas condições iniciais pedidas. Então, temos que o diâmetro da catraca, que a gente vai chamar de D minúsculo, é inversamente proporcional à distância percorrida, x minúsculo. Então, isso por quê? Quanto maior o diâmetro da catraca, menor vai ser a distância percorrida. Então, se eu aumento o diâmetro da catraca, diminuo a distância percorrida. E, ao contrário, à medida que eu diminuo o diâmetro da catraca, eu aumento a distância percorrida. Então, daí a gente já tira uma ideia de que o diâmetro tem que ser menor do que 7, porque ele quer 50% de aproveitamento acima do diâmetro da primeira catraca. Então, já sabemos que, com essa ideia de grandeza inversamente proporcional, a catraca tem que ter um diâmetro menor, ok? Então, vamos lá, continuando. Logo, se aumenta o diâmetro da catraca, diminua a distância percorrida, ok? Como eu falei anteriormente. Então, a distância a ser percorrida pela segunda catraca é 50% maior do que a primeira. Então, a segunda catraca vai ter que ter um rendimento de 100%, que corresponde ao rendimento da primeira, mais 50%, ou seja, 150%, que é o mesmo de que 150 dividido por 100, que corresponde a 1,5. Tá? Então, ele vai ter um desempenho de 1,5 vezes o diâmetro
correspondente da primeira catraca. Então, continuando, eu tenho aí uma regra de 3 que a gente vai fazer, só que é inversamente proporcional, diferentemente do que normalmente a gente faz. Normalmente a gente faz a multiplicação em cruz, é isso? Mas em grandezas inversamente proporcional isso não acontece. A gente faz a multiplicação em linha, ou seja, 7 vezes x igual a d vezes 1,5x. Então, fazendo isso, 7 vezes x, 7x, igual a d vezes 1,5x. Tá? Então, aqui temos, né, a relação, né, comparando com o percurso com a catraca, como eu falei, de diâmetro 7. Então, ele quer que essa segunda catraca ela tenha um desempenho 50% maior do que o da catraca com 7 centímetros de diâmetro. Então, daí, né, a gente aqui já pode simplificar o x, né, dos dois lados da equação e obter o valor de d, é o que nos interessa. Então, d vai ser 7 dividido por 1,5. Efetuando essa divisão, né, que pode ser feita de diversas maneiras, uma maneira mais simples seria, no caso, multiplicar por 2 o numerador e o denominador, eu teria 14 dividido por 3, né? Então essa conta ficaria mais fácil, que dá algo em torno de 4,666, né, que vai dar uma dízima, que aproxima-se para d igual a 4,7, diâmetro da segunda catraca. E com isso atingindo, né, o objetivo, que é ter um percurso, uma distância percorrida 50% maior do que a catraca com 7 centímetros de diâmetro. Daí, resposta letra C, né, que diz o valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal é 4,7. Se essa questão foi útil para vocês, eu peço que deixem o seu like. Também, se não forem inscritos no canal, que se inscrevam, acionando a notificação do sininho e também, muito importante, compartilhando nas suas redes sociais. Obrigado e até o próximo vídeo.